Muito bem, vamos começar agora a análise da nova competência, da próxima competência. Veja, vou falar da terceira competência. Bem, o que nós pensamos nesse momento é uma competência mais extensa, porém que tem tudo a ver com a competência antecedente. Afinal de contas, o texto é o mesmo, né? Como assim o texto é o mesmo, professor? É a mesma redação, velho? Você acha que você vai pensar, não, agora eu estou escrevendo só a competência 2, agora só a competência 5, não. Ninguém fica pensando assim. Então, assim, está dividido, tá? Então, tudo bem dividido em competência e X, Y, Z, mas na hora de escrever é tudo uma coisa só. Então, você larga de ser um banzé e presta atenção que você vai ter que desenvolver um texto só com tudo isso, tá? Observando que o texto tem que ter correção gramatical, tem que ter aprofundamento, tem que ter progressão, tem que ter tudo isso. Então, de vez em quando o professor fica falando aqui, fica bem repetitivo, né? Fica ali, mas é para quê? É para você ter ideia, ter a compreensão necessária do que tem que fazer nessa parada, que é a redação. Olha só, competência número 3, acompanha comigo. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Quer dizer, lá no começo do seu texto, quando você manda o ponto de vista, lá no início, você faz o quê? Você está levantando uma bola, cara. Você está levantando uma bola para outra pessoa vir, ó, cortar. A ideia é essa. Então você sempre coloca o ponto de vista inicial e os seus argumentos têm que vir fazendo o quê? Tem que vir convalidando. Ou o seu ponto de vista pode ser uma crítica a determinado posicionamento. Bem, de uma maneira ou de outra, você tem que utilizar os argumentos para convalidar ou para negar algo. Então, nesse sentido, quando nós pensamos nessa ideia de negar, os seus argumentos têm que vir como uma crítica, tá? Desconstruindo a ideia inicial. Agora, se for no sentido de convalidar, não é uma crítica, aí o fundamento é outro. A ideia aqui é no sentido de você fazer aquilo parecer verdadeiro. E lembre-se, é sempre aquilo que você pode provar dentro do seu texto. Não é necessariamente aquilo que está na ideia, mas aquilo que você pode provar. Veja só, isso na verdade tem a ver com um aspecto que nós chamamos dentro da linguística, dentro da análise do texto, de coerência, tá? Ou seja, vamos lá, vamos falar a verdade aqui. Alguma vez você já estudou, você ouviu o professor falando de coesão e coerência, certo? Certo. E aí você falou assim, cara, eu ouvi, achei bonito, achei legal, ouvi muitas teorias, muito blá blá blá, mas até hoje eu não sei o que é coesão e não sei o que é coerência. Então vamos lá, assim, ó, bem de perto aqui, ó, na cara, vou te falar. Coesão é você conectar as palavras, tá? Você conseguir conectar as frases com uma conjunção, com um pronome, para fazer com que a mesma frase possua entendimento pleno. É conectar. Coesão está bem semelhante à conexão e fica no nível frasal ou transfrasal. O que significa isso? Já vem com palavra difícil. Não. Nível da frase, frasal. Entre frases, transfrasal. Você vai pensar assim, é essa conexão. A coerência, de uma maneira bem simples e direta, é ter noção. O seu texto tem que ter noção. Se você está construindo ali uma argumentação, imagina, você está subindo, tchum, de repente você parou de argumentar, parou de falar as coisas e foi direto para a conclusão. O que você fez? O texto ficou sem noção. Então vamos colocar uma informação aqui que, a meu ver, é fundamental. Você tem que associar coerência a, pega essa palavra aqui, ó, noção. Se o texto estiver sem coerência, ele está sem noção. Tem que ter a ver com as coisas do mundo, cara. É isso que você pensa num texto com coerência. Então, quando está ali, aspectos fundamentais, coisa, a coerência é ter a ver e estar tudo bem conectadinho. Tudo bem? Vamos pensar que uma roupa tem que obedecer a esse princípio. Uma vestimenta é como se fosse o quê? É como se fosse uma oração, é como se fosse uma redação. Imagine só, você está ali no meio da praia, sossegado, vai pegar uma onda, aí você vê um brother lá do outro lado com a prancha debaixo do braço, terno, gravata e descalço, né? Então ele vai surfar, mas ele vai surfar de terno e gravata. Ou você vai para uma festa de gala, todo mundo ali de fraque, vestidão e pau, se você só de bermuda, só ali, ó, e boné representando o meio da galera. Nada a ver, por quê? Porque você ficou sem noção, ou seja, faltou coerência para a sua vestimenta. Vamos para o texto? Veja só, fatores necessários, tá, para o estabelecimento da coerência e para que você consiga mostrar a competência em questão. Bem,
deve existir uma relação lógica entre as partes do texto. Como uma relação lógica? Cara, se eu estou falando no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento sobre políticas sustentáveis ou políticas ambientais, o segundo parágrafo ou mostra a continuação dessas políticas ou mostra a consequência de não haver essas políticas. Quer dizer, se eu começar a falar sobre farinha no primeiro parágrafo e terminar lá embaixo com pão feito, cara, pare para pensar. Você progrediu, porque você misturou em cada item algo que tem a ver. Agora eu começo a falar sobre farinha e termino falando sobre prego e marcenaria, nada a ver. Sabe quem costuma fugir muito da lógica dos argumentos? Homem. Homem é complicado. O homem tá ali trocando uma ideia com a sua namoradinha, né, com a sua mina. A mina fala, ai amor, que legal, te falando esse negócio aqui. E o cara ali só prestando atenção, de repente, ó, o carro lá, o carro lá. E ele foge daquilo que estava sendo comentado no texto. Ele faz uma coisa sem lógica. A sua introdução, o seu desenvolvimento, sua conclusão devem estar ali, ó, no mesmo nível hierárquico. Eles têm que ter alguma coisa a ver. Precisão vocabular. Então, de vez em quando, o indivíduo quer colocar uma palavra, ele acha bonito. Ele acha bonito colocar no meio da frase um conquanto. Nossa, essa palavra é ninja, hein? Eu nem sei o que ela é, mas ela é ninja, ela é bonita, ela é chique. Então, meu texto vai ficar chique e o cara vai me dar pontos só por causa do conquanto. Nada a ver, cara. Você tem que saber o significado das conjunções. Por quê? Se você empregar uma conjunção de maneira errada, mostrando uma relação de sentido inexistente entre as partes do texto, você já sabe, perdeu, você vai perder ponto de coerência. Por quê? Mostra desconhecimento das relações semânticas e sintáticas promovidas pelos conectivos da língua. Então você tem que saber de fato que palavra você ia escrever ali no meio. É isso que nós falamos quando mencionamos precisão vocabular. É colocar a sua frase com argumento de uma maneira bem fundamentada e principalmente bem escrita. Ó, mas lembre, bem escrito não significa elegante, não significa cheio de frufru. Não é isso. É um texto direto, tranquilo, sem repetição, sem prolixidade, sem ali escrever a mesma coisa sempre, tá? Mas com o quê? Com a precisão vocabular. Escrever aquilo que você deve escrever da maneira necessária. Progressão temática. Vamos lá. Se você começa falando sobre alguma problemática, essa problemática tem que te levar a uma resolução, certo? Tem que resolver esse problema. Ou essa problemática tem que te levar a uma consequência. Quer dizer, eu vejo alguma coisa relacionada à poluição, por exemplo. Ou eu resolvo a poluição, ou eu digo qual é a consequência da poluição em um futuro próximo. É isso que você faz. Você não pode falar sobre a mesma coisa e não progredir o assunto. Por quê? Porque o seu texto tem vencimento. O vencimento dele é a última linha. Acabou o texto, não dá para você conversar com o corretor depois. Aí o cara vai falar assim, olha, o cara não progrediu. Nessa frase aqui, ele parou, eu deveria ter continuado e tal. Você fala, não, mas eu quis dizer o seguinte, então não importa o que você quis dizer na redação. Importa o que você disse. E o que você disse é aquilo que vai servir de substrato para o corretor ler, interpretar, julgar e dar a sua nota. Eu vou dar um exemplo para você, ó, bem sossegado, bem tranquilo. Progressão temática, adequação, né? Ó, eu já vou passar para o próximo tópico, porque esse exemplo tem a ver tudo comigo aqui, ó. Adequação do texto ao mundo real. Cara, você vai achar isso aqui muito louco. Então, lógico que eu fiz prova do Enem, né? Fiz prova de vestibular, tive que escrever redação sobre isso. Isso, evidentemente, muito antes de eu ser professor de língua portuguesa, ser professor de redação, enfim. Mas vou te passar uma experiência, que é a experiência de mundo para você saber como isso aqui pode tirar sua nota. Como isso aqui pode acabar com o que você estava querendo fazer, com o seu sonho de ingressar na universidade, enfim, se você não tomar cuidado. Veja, cara, adequação do texto ao mundo real. Então vamos lá. A frase de ordem é: não adianta soltar o pavor na redação, tá? De repente você, assim, fica um pouco envolvido pela temática, e você fala, não, vou soltar o pavor, tá tudo errado e eu vou arrumar tudo. Então não é bem assim, cara, vamos tomar cuidado com isso. Veja, eu soltei o pavor em 2 redações. Nas 2 redações em que eu soltei o pavor, eu me lasquei. Primeira redação, quando eu fiz o Enem, pela primeira vez, quando eu estava fazendo a prova do Enem, foi ali, papapá, e o tema era alguma coisa relativa ao conteúdo veiculado pela mídia.
ao conteúdo dos programas, aquilo que estava passando na televisão. E aí na época, né, eu estava terminando o ensino médio e ali, ó, a revolta geral, que eu falei? Eu falei que estava tudo errado, eu falei que a televisão não prestava, que a mídia estava toda errada, enfim, e que tinha que rolar, sabe o quê? Uma censura prévia dos programas. Aí, ó, palmas pro professor Pablo, que escreveu uma coisa totalmente fora da realidade. Lutaram anos e anos para a liberdade de expressão, liberdade do pensamento, e de repente vê um manezinho que estava terminando o ensino médio e fala assim, não, tem que ter censura, tem que censurar essa galera, né? Ou seja, eu mostrei naquela redação que era um baita de um babaca, porque eu não pensei sobre a adequação disso ao mundo real. Pensa sobre outra coisa, outro erro que eu cometi ao longo da minha vida como aluno, escrevendo redação. Fui fazer vestibular certa feita. E eu passei nesse vestibular, mas cometi esse erro. Fazer um vestibular e aí apareceu o tema gravidez na adolescência, né? O tema mais batido do planeta, mas apareceu, tinha que escrever sobre. O que eu fiz? Eu falei que deveria haver um planejamento familiar, claro, porque afinal de contas é a melhor coisa para evitar a gravidez na adolescência, informação, mas também falei que algumas faixas da população tinham que ser esterilizadas. Aí sim, ó, eu era o cara de soltar o pavor. O que aconteceu com a minha redação? Pum! Caiu lá no pé. Por quê? Você não pode fazer isso, cara. Ah, vou escrever sobre violência. Sobre violência, o negócio é o seguinte, para acabar com a criminalidade, eu vou escrever que bandido bom é bandido morto. Meu, não faça isso, cara. Por quê? Porque se você escrever dessa maneira, o elaborador vai te dar zero. Você é um psicopata, você é um doente, tá? Você tem que se tratar, você tem que mostrar conhecimento de mundo. E aí, como você faz isso? Calma, tranquilidade. Pense que sempre você está falando sobre a sociedade. E há aspectos maiores que fogem ao seu controle. Então, sempre uma política de prevenção, uma política de combate, são propostas de intervenção interessantes para você apostar e para você falar sobre. Então, tome bastante cuidado aqui com essa parte. Veja só, o que você tem ali no seu texto, vem comigo, você tem ali no seu material alguns casos para você analisar, para verificar ali se o que foi feito foi bem feito e se a construção dos argumentos, dos textos está completa. É como se fosse um exercício, tá? Claro que você não vai reescrever isso agora, mas é como se fosse um exercício. Nós temos um caso número 1. Só vou analisar o caso número 1 e depois vamos continuar, você vai estudar o resto, enfim, você vai poder ler depois. Mas veja, você tem um texto que começa assim, eu vou ter que ler, você acompanha seu material por gentileza. Desenvolvimento sustentável, a capacidade de satisfazer as necessidades da geração presente. Aqui você tem uma frase importantíssima, que já mostra o tema do texto. Sem comprometer as capacidades das gerações futuras através de métodos que balanceiam aspectos ambientais, econômicos, sociais e culturais. Bem, o primeiro problema do através ali. Não podia ser através, porque através é uma coisa física, está enfiando ali, né? Por meio de. Daí você tem. Recentemente foi aprovado pelo IBAMA a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Estudos dizem que sua capacidade de geração de energia, somada ao impacto ambiental e social causado, não será vantajosa à sua construção. Por outro lado, investimento em fontes alternativas, como a energia eólica, mostra-se mais vantajoso tendo em vista sua maior capacidade de geração de energia, por não ser poluente. Bem, você tinha uma introdução, você tinha um exemplo e olha só. Outro fator positivo é a procura de bancos para investimentos em projetos de desenvolvimento sustentável. Ocorreu na reunião do C40, onde líderes de bancos de várias cidades do planeta se reuniram em São Paulo. Parou. Reunião é um evento, não é um lugar. Então tá errado esse onde ali no meio. Mas qual é o principal problema? Veja, não houve um clímax argumentativo. Você tem ali uma questãozinha. Quando o texto não é bem articulado, os argumentos não obedecem a uma ordem de maior força argumentativa. Seu clímax perde a eficiência. Então você veja, analisa ali os argumentos da dissertação acima, justifique a presença ou não de um clímax. Não existe clímax. A pessoa colocou o tema, apresentou o argumento, apresentou ali um fato, recentemente, a construção, enfim, e depois colocou esse outro fator. Faltou alguma coisa. Faltou algo que discutisse aquilo que estava ali, que confrontasse opiniões, ou ainda que estendesse aquilo que estava no texto. O texto ficou sucinto, direto, com alguns erros de construção, evidentemente, porém, o que aconteceu? Nós não tivemos defesa de um argumento. Nós não tivemos, por exemplo, dizer que determinados projetos ali significavam o desenvolvimento sustentável. Então é isso que você não deve fazer. Não é apenas apresentar ideias, é relacioná-las.
beleza? Eu deixo você agora com os outros exercícios. Pratique, escreva, porque isso vai fazer de você um ótimo escritor. Até a próxima!